Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, queridos amigos, companheiros de estudo, de reflexões. Nós vamos, nessa tarde, conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos falar do Evangelho, seu Evangelho de amor, e antes vamos fazer a leitura de uma página para harmonização, para entrarmos nessa vibração de paz, de aprendizado, de reflexão. Nossa página de hoje está no livro Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, e a mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem de número 60, tem o título "O que fazeis de especial?". Emmanuel vai comentar o versículo 47 do capítulo 5, que está em Mateus. É quando Jesus pergunta: "Que fazeis de especial?". Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Sabem que a vida... Daí que eu perdi. Sabem que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Sabem que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Sabem que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo possamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Então, queridos companheiros de caminhada, refletindo sobre essa pergunta tão significativa de Jesus, nosso mestre, nosso divino amigo, só os amigos muito especiais se preocupam com o que estamos fazendo, de que forma estamos exercitando os ensinamentos que temos recebido e que, segundo descritos aqui,
já são muitos. Só um amigo como Jesus se preocupa com os nossos passos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Porque na medida que elevarmos a vibração, que ampliarmos a nossa capacidade de amar, que ampliarmos a nossa capacidade de indulgência, de compreensão, de entendimento, de harmonia, nós poderemos seguir os seus passos mais de perto. E é com esse carinho que ele nos espera, que ele nos aguarda e que ele sempre fica convidando para chegarmos mais perto dele. E por isso que ele nos pergunta: o que fazemos diferentes dos outros? O que fazemos de especial? E atendendo a esse convite para pensarmos sobre isso, e nós agradecidos por esta oportunidade, nos reunindo em torno dos seus ensinamentos, queremos dizer da alegria, queremos dizer da gratidão que temos pela presença dos benfeitores que esse amigo divino nos envia, agradecer a presença dos nossos mentores que nos iluminam, que nos inspiram para o entendimento, facilitando a nossa compreensão e desejando que dos nossos melhores sentimentos e pensamentos, que pequenas cooperações possam chegar a todos os necessitados. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, nós vamos dar continuidade. Oi, Dalto, Josi, chegaram, tudo bem? Boa tarde a todos, saudades de vocês. Saudades, mas alegria desse reencontro. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 18, que tem o título Os Órfãos. Esse capítulo todo fala sobre a caridade material, a caridade moral. Ele traz o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e não se trata das nossas mãos físicas, mas é uma linguagem simbólica, figurada, para que tudo que a gente faça seja no silêncio da nossa alma, seja sem ostentação, seja sem buscar os aplausos, os brilhos efêmeros, temporários, mas que sejam contribuições ao realizarmos as nossas doações, ao realizarmos a prática da caridade moral, termos condições de crescermos em direção a esse divino amigo do qual nós falávamos. O título, Os Órfãos, é muito interessante, mas eu, por hábito, sempre logo vou ver quem é o espírito que assina a mensagem. Esse item está dentro das instruções dos espíritos. Muito bom. Botar Jesus aí pertinho da gente. Vamos caminhar com ele. E aí, ao olhar, assina um espírito familiar. Essa mensagem foi trazida em Paris, 1860. E é interessante que chamou logo a atenção um espírito familiar falando sobre os órfãos. E é interessante porque familiar
já traz para nós a ideia da mesma família, da mesma família. Não somos, de fato, da mesma família? Não somos todos filhos do mesmo Pai? Todos filhos de Deus? Todos possuímos o DNA divino? Então, é interessante que ele vai falar de órfão e ele inicia a mensagem me chamando de irmãos, meus irmãos, com essa forma carinhosa, essa demonstração de intimidade, de convivência, né? Essa ideia gostosa de ser chamado de irmão, e a proposta de amar os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. E aí o espírito familiar, com essa ideia de mesma família, essa ideia de fraternidade, e órfão, que é a criança sem pais, seja por motivo de retorno à pátria espiritual, seja por motivo de abandono, mas é uma orfandade, pode ser órfão só de mãe, só de pai, aí a gente tem que esclarecer, é órfão de mãe, é órfão de pai, mas quando falamos em órfão, já dá a ideia de sem pais, mãe e pai, e aí vai amarrando as ideias logo, que é muito interessante. Então, se não tem pai, e se somos todos da mesma família, e como que é essa relação, como se constitui essa relação. E ele vai descrevendo, ele continua dizendo, se soubesses quanto é triste ser só e abandonado. E como, sendo todos da mesma família, sendo todos irmãos, e aí essa tristeza da solidão, essa tristeza do abandono, essa sensação de vazio, essa sensação de exclusão, de desamparo, de alguém que não merece atenção, não recebe atenção, às vezes até com a ideia, a sensação de rejeição, tanto faz, a gente nem enxerga, né? Essa invisibilidade, que é muito triste, e ele diz que é muito triste, essa condição de solidão e de abandono, de rejeição, de invisibilidade, é triste, seja para o adulto, mas ele diz, sobretudo na infância, que é muito triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Por que na infância? A criança, ele vai dizer aqui, ele vai falar da caridade material, que a gente vai voltar daqui um pouquinho no porquê da infância, mas ele diz assim, Deus permite que haja órfãos para que lhes sirvamos de pais. Então, não importa quem seja o pai legítimo, biológico, e que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Aí nós vamos parar aqui, né? Porque na infância, justamente, a criança ela tem um despreparo, até por falta de vivência, de experiência, de garantir a própria sobrevivência, dependendo de que idade ela esteja, se aventurar em busca de garantir o teto, matar a fome do corpo, se precaver do frio, se proteger do frio, ela não tem essa competência, essa capacidade, até pela fragilidade física e pela fragilidade, a maturidade que inexiste.
né? Dependendo, inclusive, da idade. E aí ele fala que é triste principalmente na infância. E a gente vai pensar por que justo na infância. Esse período infantil, além dessas dificuldades físicas e de imaturidade emocional, mental, inteligência ainda nem desenvolveu todas as suas habilidades, nada disso está completo. No livro O Consolador, na questão 109, Emmanuel ele fala sobre esse período infantil, quando ele diz o quanto é importante esse período da criança, da infância, porque é um momento que é muito oportuno para a renovação do caráter, para o direcionamento dos novos caminhos, para fortalecimento de princípios morais, a consolidação de valores, porventura já despertados, aquele jardinzinho que nós costumamos citar como exemplo, que muitas vezes, quando nós cuidamos de um jardim, não é só tirar as ervas que estão abafando, aquela florzinha que você plantou, aquela hortaliça que você está ali cultivando. Além de você tirar as ervas daninhas, chamadas daninhas, você pode cuidar daquelas que estão ali, das sementinhas que você plantou, então você vai fortalecer, você vai botar mais um adubozinho, você vai cuidar com a água, você vai ver se a luminosidade está bem, se aquele tipo de planta está numa localização ali boa para receber a luminosidade, tudo isso. Então, a mesma coisa com os valores nossos morais. Tem aqueles que nós precisamos tirar, trabalhar, corrigir. O tirar que a gente diz também é simbólico, porque não é eliminando que nós vamos consertá-los, mas é encarando e trabalhando, mas o tirar no sentido de compreender que eles precisam ser eliminados, não é? E valorizar aqueles que já estão ali, precisa consolidar. Então, nós vamos também cuidar, cultivar para fortalecê-los. Além disso, às vezes, precisa até incluir novas sementes, novas plantinhas, para que o jardim vá se embelezando cada vez mais, formoseando cada vez mais. Então, nesse período, o espírito está mesmo bem mais propício a essa assimilação dos princípios educativos. Nós já aprendemos que até os 7 anos, aproximadamente, não é ali essa coisa rigorosa, mas em torno dessa faixa etária, o espírito ainda se encontra numa fase de adaptação na nova existência aqui. E aí está mais suscetível ao aprendizado. Então, a importância dos pais ou representantes, alguém que exerça essa função familiar, que se debruce para a edificação desse espírito, que está aqui nesse processo de evolução. Então, essa é a importância de por que na infância, né? Sobretudo na infância, esse espírito familiar destaca aqui. E Emmanuel até continua na questão seguinte, na 110, do mesmo livro, O Consolador, quando ele continua afirmando sobre que a melhor escola de preparação das almas reencarnadas nessa morada na Terra, ele define que aqui é o lar, onde o espírito tem a oportunidade para construir as bases desse caminho evolutivo,
esse despertar da consciência, dos sentimentos, essa formação do seu caráter. E Emmanuel distingue bem, faz bem a distinção entre instruir e educar. Ele define isso muito bem. Ele diz nessa questão 110 que a escola pode formar o cidadão, mas é no lar que o espírito tem a oportunidade de se edificar, né? Como falávamos, de iluminar a consciência, se despertar para essa nova era, principalmente agora que a gente tem falado, renovando as nossas esperanças para essa nova era da humanidade, esse novo ciclo, o tão almejado mundo de regeneração, né? Então, mais do que nunca a gente destacar isso. E aí ele continua aqui falando na caridade, né? A gente já leu, que ele evitar que essa criaturinha abandonada, e esse abandono, já falamos, pode ser pela morte, pelo retorno dos pais à pátria espiritual, ou o abandono mesmo, mas evitar que essa criança sofra. E não é só a caridade material, não é só a fome, não é só o frio, não é só o teto que deve nos preocupar. É dirigir a alma a fim de que não desgarre para o vício. E também, da mesma forma, esse vício, nós entendermos que não é apenas o vício de uma dependência química, as conhecidas e tão alardeadas drogas, mas a dependência psicológica, a viciação espiritual também. Tudo que for em excesso é uma viciação. Quando falamos em tudo que entorpece, não é um entorpecimento apenas físico, mas pode ser um entorpecimento da alma. Quais são as nossas viciações espirituais? A maledicência, os julgamentos, os preconceitos, tudo isso são viciações nossas, né? Tudo que for contrário à moral, tudo que for contrário ao bem comum, ao respeito pelo outro. Tá? E ele continua dizendo que agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Então, esse estender a mão é também a caridade material, mas não esquecendo sempre dessa formação moral. Por quê? Quem é que compreende e pratica a sua lei? Que lei? A lei de Deus. Qual é o maior mandamento do nosso Pai? Quando ele diz, pratica a sua lei. Qual é o pensamento, qual é o mandamento maior? O amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento. Esse é o mandamento maior. Mas, caminhando junto desse primeiro, tem o segundo, que é semelhante a este, que é o amar o seu próximo como a si mesmo. E aí, será que nós nos colocamos no lugar de um abandonado, de uma criança pequena, dependente para comer, dependente para vestir, para morar, para ir para a escola, para encontrar segurança, encontrar o afeto, esse despertar de consciência, essa plantação de sementes
morais, dos valores morais. E aí que é esse amor ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei. Aquele que compreende e que pratica a lei divina. E esse espírito familiar continua. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesses lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. E aí, vários aspectos aqui nesse parágrafo. Ele fala da encarnação, mais uma vez traz a certeza de que temos vidas, existências pré-existentes, né? Somos espíritos pré-existentes e seremos sobreviventes depois da morte do nosso corpo físico. Então, traz bem um princípio básico da doutrina, a reencarnação. Então, mais uma vez, também no Evangelho, aqui, segundo o Espiritismo, vamos encontrar que os laços do sangue não são os mesmos laços do espírito, que as famílias formadas pelos laços espirituais se perpetuam e que esses elementos das famílias espirituais se encontram, não importa por quais caminhos. Às vezes, se atraem pelo afeto, pela simpatia, mas, às vezes, pelo comprometimento e pela necessidade de reharmonização. E chegam para nós, não importa o caminho que chega para nós, pode chegar por essa via da orfandade, pode chegar por aí. Então, podemos ser tios, podemos ser avós, podemos ser vizinhos, podemos ser professores, podemos ser qualquer vínculo nessa existência que chegue uma criança para nós numa situação de orfandade e que esse espírito familiar diz que pode ser, poderemos estar socorrendo uma que foi cara em outra encarnação. Se a gente pudesse lembrar, se a gente não estivesse nesse momento com a bênção, com a misericórdia do esquecimento temporário, por conta da encarnação aqui. Então, é uma bênção não sabermos, porque vamos agir segundo a lei divina, buscando o cumprimento da lei divina, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Importa saber se foi o que foi, se foi muito cara, se foi pouco cara em outras existências, mas agora a situação está diante de nós. E esse espírito familiar conclui esse parágrafo alertando que, se nós pudéssemos lembrar, já não seria a caridade, mas um cumprimento de um dever. E essa palavrinha dever incomoda muito. Quando a gente diz, é um dever, como dói. Mas esse espírito familiar está trazendo isso aqui, que não é mais, que ultrapassa o limite da caridade, que é dever. E aí, de novo, nós fomos buscar ajuda em Emmanuel, no livro O Consolador, dessa vez na questão 362, quando Emmanuel fala sobre o dever,
que ele diz que, por mais que a sua palavra incomode, que não há outro significado a não ser o exemplo de Jesus que deixou para que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Ele ainda diz isso. Essa é a exemplificação de Jesus que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Que em todas as atividades da nossa existência, que às vezes a gente lê, a gente vai lá em Emmanuel, aí diz assim, todas as atividades da sua existência. Na minha não, é da existência do outro. É o outro que tem que ter esse dever. Mas aí nós podemos ler trazendo para nós. Então, Emmanuel diz isso. Em todas as atividades de nossa existência, você tem o dever de dispensar o máximo de indulgência para com os seus semelhantes e nenhuma para consigo mesmo. Emmanuel, não sou eu que estou sendo dura, não sou eu que estou puxando a orelha, não, eu estou lendo o que o benfeitor Emmanuel está dizendo no livro O Consolador, que é um dever nosso, independente de saber se alguém nos foi caro ou não nos foi caro, que em todas as atividades de nossa exigência nós devemos dispensar o máximo de indulgência para com os nossos semelhantes e sem nenhuma indulgência para consigo mesmo. Porque antes de cogitar a iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo no cumprimento de suas obrigações, trazendo para a nossa lição, ao oportunizar o socorro de um órfão, na verdade, a iluminação é para si próprio. Eu estou cuidando daquela situação de orfandade com tal zelo, com tal respeito, com tal carinho, ao levar todas as condições para aquela criança. Na verdade, a iluminação é para si, porque estaria no cumprimento das obrigações, no cumprimento da lei divina. E aquilo que nós, desde o início desse capítulo, que nós falávamos, que nós podemos exercitar a caridade material. Cada dia no nosso cotidiano, em várias situações, em casa ou fora de casa, são infinitas oportunidades. Mas a caridade moral, que nada custa em termos físicos, exige muito esforço para praticá-la, porque implica justo nisso, sair de si próprio. Você tem que sair de si mesmo. A chamada abnegação, negar a si mesmo. Para você praticar a caridade moral, você é necessário, é convidado, é convocado a relevar faltas alheias, a tolerar, a silenciar, a entender, a consolar, enfim, um verdadeiro, um real exercício. E se nós formos lá no Livro dos Espíritos, lá também nós encontramos essa ideia de bem, de mal. A questão 675 diz que o mérito do bem está justo na dificuldade em praticá-lo. É isso. Então, vamos voltar aqui ao nosso espírito familiar. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão. Ele já nos chamou de irmãos e agora está chamando de amigos.
toda uma intimidade, todo um reconhecimento de fraternidade. Então, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a morte não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra. E considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Aí estaríamos, de fato, nesse cumprimento da lei, amando a si próprio, buscando o crescimento próprio, mas, ao mesmo tempo, promovendo o crescimento, o benefício do seu semelhante, que você é convidado a amar como ama a si mesmo. Então, é a questão, no livro Agenda Cristã, nós encontramos, quando André Luiz também traz para nós, é um título forte também, mas é o André Luiz falando, que são os imperativos cristãos para a gente ensinar praticando. E, às vezes, a gente fica dando lições longe de colocar em prática. Então, é para a gente ensinar praticando, para a gente administrar educando, para a gente amar edificando, não é esse amor posse, esse amor ciúme, esse amor doentio, mas o amor que liberta, que edifica, que faz crescer. É falar construindo, como ele diz aqui, a palavra, uma boa palavra, então é a fala construtiva, o ouvir, abrindo o leque para ouvir e socorrer, ajudar elevando, amparar levantando, erguendo, essa é a promoção. Então, são vários. Eu posso socorrer melhorando, cooperar sem apego, sem exigir que o outro faça como eu quero, do meu jeito, da minha forma. Passar servindo, onde quer que vá, e servindo com as possibilidades que temos, como diz a mensagem do espírito familiar, com um sorriso, com uma palavra, com uma carícia, com um alento, com um consolo. Então, são várias situações. E para passar a palavra para vocês, e mostrando, fechando, no livro Luz no Lar, essa mensagem é trazida pelo irmão X, ele relata a história de um pão, quando ele conta que havia um tirano e que só fazia as bobagens lá, com muita maldade, e destruía onde que passava. Então, ele chega no plano espiritual, ele estava sofrendo porque
com tudo aquilo que ele tinha praticado, ele estava vendo que ele estava sendo arrojado nas trevas, quando ele tem a morte do corpo físico. E ele vagueou muito tempo no nevoeiro, ouvia vozes acusadoras, até que um dia ele lembra e ele aprendeu a pedir na oração, como relembrou aquilo, e ele faz a prece, a exemplo do que nós já vimos no André Luiz também, e aquilo clareia, ele sai daquela cegueira que ele estava, e ele vê diante dele um santuário faiscante de luzes, milhões de estrelas e pétalas em todas as direções. E aí ele, sem se dar conta, ele tinha alcançado a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. E aí o irmão X vai relatando que, mesmo ele deslumbrado, ele chorou ante aquele pórtico luminoso. E aí ele é ouvido por um funcionário angélico e que diz para ele que cada fragmento luminoso que ele contemplava ali naquele momento era uma prece de gratidão que havia subido da terra. E aí ele diz, ai de mim, ele muito desventurado, ele diz, ai de mim, eu jamais fiz o bem. E aí ele achava que não ia ter nenhuma estrelinha daquela ali para ele. Aí o benfeitor, lá, o funcionário angélico, né, diz, em verdade, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue das viúvas, dos velhinhos, dos doentes e órfãos, indefesos, que você despejou nos teus dias de invigilância, nos teus dias de crueldade. No entanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. E aí ele aponta uma estrela. Acanhadinha era verdade, mas era uma estrela que estava lá brilhando. Estava lá. Era um brilho sem muita luz, mas brilhava. E aí diz, há 32 anos deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. E aí, chorando de alegria e consultando velhas lembranças, ele lembra, Jonaquim, o enjeitado, ele lembrou que ele tinha dado esse pão. E o funcionário angélico lá disse sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor e livrar-te-ás em definitivo de sofrimentos nas trevas. E aí ele vai, acompanha o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela estrelinha lá, pequenininha, mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Joanaquim, aos 40 de idade, e como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, ele abraçou-se a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. E, decorrido um ano, Joanaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barzabás
nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir. Eu fico por aqui. Passo para vocês a palavra, agradecendo pela oportunidade de mais um dia de estudo. É interessante esse momento de reflexão após o Evangelho, né? Todo mundo concatenando com as suas ideias, trazendo para a sua realidade, né, os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores. E o item de hoje, todos são tocantes, né, profundamente tocantes, mas alguns são mais pungentes do que outros, né, porque toca profundamente em nós, nesse aspecto de externar a sensibilidade, né, para com os mais destituídos, né, de recursos materiais, né? E a última fala que aborda a questão do verdadeiro amor. Eu estava aqui refletindo, que interessante, a gente fala tanto de amor, procura sentir esse amor superlativo, né, esse amor cristão, e a gente sabe que, porque sente, que nesse momento em que a humanidade inteira está atravessando, e a sensação que nós temos é que nunca se falou tanto em Deus e até mesmo em Jesus por conta desse ciclo, né, que uma hora vai se encerrar, mas que com certeza vai propiciar um amadurecimento naqueles que realmente se propuseram, né, durante esse período a se melhorarem. E isso faz com que a gente tenha um olhar diferente, né, um olhar mais sensível, um sentimento mais profundo com relação às crianças, né? aos, aos pequenininhos desvalidos, né? Porque, de um modo geral, hoje, né, o tema do Espírito Amigo é sobre o órfão. E você muito bem, como sempre, né, conduziu o estudo sempre pontuando a importância dos espíritos superiores na fala direcionada a essa questão. Emmanuel também traz um pouco disso para nós, mas faz com que a gente reflita ainda mais. E, assim, eu acredito que a gente esteja vivendo um momento de aproveitar essas pérolas do Evangelho e trabalhar essas pérolas como se fossem raras, fossem únicas, porque é isso que nós vamos levar, esse sentimento de aprimoramento, do sentimento, da razão e da moral, frente à importância que nós estamos dando hoje. Por que essa fala longa? Porque até então, todos nós estudamos o Evangelho. Todos nós estudamos o Evangelho, fazemos o culto do Evangelho do lar, sempre com profundo respeito e reverência e deferência às palavras do Cristo. Mas tem momentos que a gente ficou mais sensível, né? E parece que nesses momentos, eu estou dizendo isso em relação ao próprio período que nós estamos atravessando hoje, nós ficamos mais suscetíveis ao Evangelho. Nós ficamos mais sensíveis ao Evangelho. E o tema de hoje, muito próprio, como todos eles o são, naturalmente, né? Sem diferenciar um do outro, porque o Evangelho ele é um universo que abrange todas as frentes da humanidade, né? Do ser humano, e cada uma dessas frentes diz respeito a nós. Né? Então, é interessante, porque no início do estudo, assim, veio uma coisa na minha cabeça, autoiluminação. E você não tinha falado sobre iluminação. Autoiluminação. E a autoiluminação se dá a partir do momento que nós arregaçamos as nossas mangas em detrimento do próximo. Não, assim,
primeiro deveria ser nós, né? Nos autoiluminarmos através das nossas ações para conosco mesmos, e em seguida com relação ao próximo, né? Sobretudo aos desvalidos. Então, tá aí, eu estou me colocando e abrindo a fala, né, e dando deixa para quem quiser ver e depois e complementar também, né, e contribuir. Obrigado. Obrigada, Luciano. Nada, Raquel. Ô, Raquel, você sabe que a narrativa do Evangelho, vindo com as emoções do coração, é cheio impregnado de amor, de solidariedade, ele tem uma força muito maior do que a força por si só o Evangelho tem. Aquele que fala a respeito do Evangelho, ou, enfim, ou de alguma maneira disserta algum trecho do Evangelho, tem uma responsabilidade de dar as cores, né? E a leitura que o livro não tem. Embora o Evangelho seja muito forte. E essa parte dessa solidão, enfim, né, do desprotegido, né, do órfão, da criança, né, é muito importante que a gente busque, de alguma maneira, se envolver com essas situações, né, seja do vizinho, seja né, um asilo da solidão de idoso, enfim, ou do vizinho, né, dentro de casa que passa por seus percalços e não tem assistência da sociedade ou da própria família. É bom que a gente se envolva, porque não é fácil ser só. Viver uma solidão imposta pela circunstância da vida, né? E quando se trata, então, de criança, é muito doloroso. Estou pegando um pão, uma tinta dessa para a gente, né? É bom a gente observar isso, né? Tem muita gente conhece bastante gente que, embora no meio da burburinho da multidão, da barulheira da vida aí, as pessoas são extremamente sós, estão no abandono, estão abandonadas. Acho que é bom a gente, eu trouxe para mim algumas lembranças, né? Eu já, né, enfim, é pelo dom natural de querer ajudar as pessoas, enfim, ou de ser companheiro de alguém, eu já devo ter algum tempo para visitar algumas pessoas, para ser solidário com algumas pessoas, e você vê a felicidade nos olhos, e às vezes as lágrimas vêm de uma pessoa que está abandonada, né? Ou se sente abandonada, às vezes nem está tão abandonada, mas se sente. A felicidade da presença do amigo é uma coisa espetacular. Não vou nem entrar no mérito da questão da espiritualidade, para falar do dia a dia. Está tudo aí, né? Pequeno viés, está tudo aí. Muitas vezes eu já fiquei sozinho, né? Solidão terrível. Mas não abandono, no verdadeiro abandono, não é solidão. Solidão é uma opção quase que particular, mas o abandono não é mais coisa importante de tudo isso, dolorosa. E quando a gente vê uma criança totalmente julgada por aí, corta o coração. A gente vê nas calçadas, debaixo dos viadutos, o abandono, ou a pessoa se abandona, ou enfim, por alguma situação está vivendo aquilo ali. Eu acho que, não sei se eu tenho alguma estrelinha lá em cima por ter feito bem a alguém, não sei, aí, né, a gente nem sabe, às vezes, o bem que fizemos, né?
Também não importa, né? O bem que fizemos não importa muito, não. Importa mais a gente corrigir os mal, né, no momento difícil, que causamos algo. E é isso aí. Obrigado. Sempre. Obrigada, Adão. E é interessante que desde a página, né, de abertura, que foi escolhida assim, ao chamado acaso, é a mensagem, a pergunta de Jesus, que fazeis de especial. E ele fala que quanto de coisas que nós já sabemos, né? E aí cabe a ele perguntar, então, o que é que você está fazendo com tudo que você já sabe? Né? Pois é. Emmanuel diz, efetivamente sabemos tudo isso, mas diante de tanto conhecimento, de tanta informação, porque nós somos muito privilegiados, nós recebemos muitas mensagens de conteúdo edificante, que estimulam a nossa caminhada, né? E aí, o que é que fazeis mais que os outros? É uma pergunta muito, muito séria essa. É isso. E, às vezes, também, né, a mensagem do André Luiz, que chega, eu não falei todos, mas... Tá bom, Eliana, obrigada, bom trabalho para você. Eu não falei todos os imperativos, André Luiz, se eu não me engano, ele fala em 30 imperativos cristãos, dessas coisas que nós já sabemos, né? O caminhar com todos, o agir no bem geral, que nós ainda temos muita dificuldade, nós agimos rapidamente, muito interessados quando é para o nosso próprio benefício, quando vamos levar vantagem de alguma forma, mas quando é para agir em prol do coletivo, do bem comum, as coisas vão mais lentamente. Vou pensar, vou ver como que é, se eu posso. É muito interessante. O corrigir com bondade, né? Quem lida com a infância, o corrigir com bondade é uma arte muito que exige muito de nós. Mas são coisas assim. Eu esgotei o que foi preparado, não tenho mais a trazer. Eu não... Esse é um tema que me mexe muito comigo, me incomoda muito, né? E é uma coisa que não é muito bem resolvida para mim, que eu não tenho muita clareza das coisas que eu penso, que eu sinto, que é racional, que é emoção pura e simples. Não consigo ainda me posicionar com clareza dentro desse tema. Por isso que eu me abstenho. É um tema difícil, é um tema que exige muito de nós, muito mesmo de nós. Sim, porque a gente fala de órfão no sentido, você colocou isso, né, também, no sentido material, de não ter pai, de não ter mãe, mas órfão tem um sentido secundário de abandono.
né? Então, existem crianças que são abandonadas emocionalmente pelos pais, que são órfãos de afeto, de amor, de carinho, e que se tornam adultos órfãos com as emoções muito confusas, entendeu? Que basicamente a gente assim precisa de água, de luz, de alimento e de um psicólogo, né? A gente é uma planta que precisa de um psicólogo. Então, é um tema bem complexo para mim, bem complexo, porque toda a minha vida eu me senti órfão emocionalmente, né? Sempre me senti órfã emocionalmente. É uma coisa que eu ainda não consegui digerir nem resolver. Hoje eu sou uma adulta órfã, né? Agora órfã de verdade, né? Materialmente falando. É um assunto que eu não consigo ainda ter claro como eu penso, como eu sinto. Ainda é uma coisa que eu preciso digerir bastante. É um assunto muito delicado. Eu fiquei órfã de pai aos 2 anos de idade. E eu tive, inicialmente, alguma dificuldade. Eu questionava, por exemplo, a divindade, né? Era realmente assim, poxa, por que Deus? Porque me diziam isso, foi Deus que levou, estava na hora dele. Mas por que Deus levou? Ué, Deus não gosta da vizinha? A vizinha tem pai. Mas levou o meu? Por que eu tenho que tinha que ser o meu? Eu tinha dificuldade, eu sempre tive boa memória, então era chamada na escola para aquelas festinhas, poemas, as coisas, dia de árvore, dia disso, dia daquilo. E chegava o dia dos pais, eu tinha muita dificuldade, porque eu acabava não participando. Participava do dia da mãe, dia da árvore, dia da bandeira, dia da isso, todos os dias, mas chegava na celebração lá do Dia dos Pais, eu tinha dificuldade, porque eu não tinha aquele pai. E tinha mesmo inveja, tinha umas amigas que tinham um pai muito amoroso, e ele gostava, nós éramos vizinhos, ele gostava muito de mim também, chegava brincando, chamava, tinha um nome próprio, assim, que ele me chamava, interessante, que era muito dele, o jeito dele de chamar, mas eu ficava com ciúmes, né? Tinha todo esse sentimento, até entender o mecanismo do planejamento reencarnatório de cada um, mas o sentimento de orfandade passou na medida que veio a compreensão, não exatamente pela doutrina, mas assim, porque apesar de órfã de pai, meu pai foi muito presente, porque ele era muito amado, eu era a quinta filha, com a diferença de idade entre elas, e ele era presente na vida da gente. Todos, minha mãe era um amor enorme por ele, e ela colocava sempre meu pai entre nós, e as outras irmãs também. Então, foi uma figura que, depois do entendimento, eu passei a amar, e era como se eu tivesse pai, porque ele estava entre nós. Era interessante. Então, mas eu tive esse conflito também, era uma coisa que, de repente, até resolver aí, ó, porque Deus quis e levou o meu, porque não o da minha amiguinha, porque não o do outro lá. E aí, né, é um assunto que é delicado mesmo, e essa orfandade de pais vivos, né, que muitas crianças têm e que carregam nas suas vidas adultas.
Interessante o que você falou, Raquel, porque meu pai, ele foi um pai muito presente, ele foi um pai, extremamente participativo, ele era um pai que era muito mais afetivo do que minha mãe, e para mim, até hoje, ainda é muito mais difícil aceitar por que ele foi, né. É muito mais difícil, exatamente por ele ter sido muito presente. Que contraste, né, que interessante. Para você, eh eh, refez alguma coisa em você. É, Para mim, continua tudo engalfinhado, exatamente porque ele era uma pessoa um pai muito presente, muito afetivo, muito amoroso. Ele era muito presente em todos os sentidos. É estranho os cami são estranhos, assim, os caminhos, né, de cada é alminha. verdade, é verdade. Mas, enfim, que bom que a gente também pode refletir sobre isso, e trazer para a nossa vivência, né? Foi interessante essa colocação. Muito bom. Mais alguém? Então, Raquel, eu não sei, esse abandono, se sentir órfão, mesmo de pais vivos, talvez, não sei o que dói mais, né? Eu acho que as dores são talvez iguais, eu não sei, mas é muito dolorido também. E você vê crianças que têm os pais ali, estão vivos, mas que não dão a devida importância, não se preocupam com a educação dela. Então, é um abandono, é um desprezo. Imagina essa criança como se sente uma coisa qualquer, que pode ser largada em qualquer lugar, em qualquer momento. Não existe assim aquele amor, aquele carinho, aquela preocupação. E o abandono, eu acho que há uma palavra, essa palavra abandono é muito abrangente, porque mesmo você com pais vivos, com até pessoas que te amam e tudo, você de certa forma você se sente, se você não vigiar, se você não estiver orando, se você não acreditar realmente, você se sente no abandono. Então, para a gente não se sentir abandonada, a gente se sentir abraçada, eu acho que a oração nos abraça. A oração nos faz ficar mais perto do nosso Pai, e aí o abandono aparente se dissolve um pouco, né? Por que às vezes a gente se sente abandonada? Porque às vezes, muitas vezes a gente ora, tem fé e tudo mais, mas às vezes você pensa assim: será que quem está me ouvindo, quem está ouvindo a minha prece, sabe da minha dor realmente? Ou então, será que essa pessoa que está ao meu lado, que eu estou contando a minha vida, é capaz de sentir o que eu sinto? Então, existe aquela coisa assim, tipo, da não compreensão, entendeu? Por outra parte, será que a pessoa está entendendo que eu estou me sentindo assim, que é um momento difícil? Às vezes não precisa nem passar por momentos difíceis para os outros olhos, mas são momentos difíceis para cada um. É muito individual, é muito sensível, muito sutil isso, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar isso constantemente, esse abandono, porque eu acho que, no fundo, cada um sente um certo abandono, de alguma maneira, sente, mas a gente não pode deixar isso crescer, porque isso nos sufoca. Esse abandono, se você deixar crescer, alimentar esse abandono, isso nos sufoca, entendeu? E essa palavra esse sentimento é muito forte, nos constrange, nos deixa assim mudos, calados, como nós ficamos. Assim que você terminou de falar, a galera toda ficou muda, porque é algo muito forte isso, muito, 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 muito. E talvez pela primeira vez eu tenha refletido tão fortemente sobre essa palavra, sobre o sentido dela, entendeu? E que o abandono ele pode estar em qualquer momento, qualquer pessoa, em qualquer lugar, mas aí é que está. Você não pode deixar que isso cresça demais. Eu acho que, de certa forma, sentir um abandono é até normal, que faz parte da vida.
Mas, assim, é como a tristeza também. Faz parte, você nunca vai ficar 100% feliz, você nunca vai estar todo dia de bem com a vida, entendeu? Mas dizer que um dia não foi legal, aí outro dia também não foi legal, e depois da manhã também não vai ser legal, aí já pensa assim, se hoje não foi bem, amanhã vai ser pior ainda. Aí isso aí é pessimismo, né? Você está alimentando essa palavra tristeza. Então, a gente não pode alimentar essa palavra abandono. E quando a gente perceber que alguém está abandonado, porque você pode ver um ente querido que se diz, todo mundo fala assim, eu adoro meu avôzinho, eu adoro meu vozinho, beija, abraça, mas no final das contas, quando é para ficar com aquela pessoa de verdade, escutar aquela pessoa, ter paciência com aquela pessoa está abandonada num canto qualquer às vezes está abandonada no último quarto, aquele quarto menorzinho da casa. A casa tem 5 quartos, mas é aquele quarto menorzinho, mas quase não tem janela, quase a pessoa não enxerga nada lá de fora. É o quarto do vozinho, da vozinha, que a pessoa ama tanto, entendeu? Então, acho que a gente tem que cuidar do nosso abandono para que as outras pessoas não fiquem tão abandonadas também, né? É sentir que faz parte da vida, mas que isso não pode deixar sufocar a gente, sabe? Porque são vários tipos de abandono, vários, não é só de criança, de todas as maneiras, né? A gente tem que ter esse cuidado. E é muito importante tudo que você falou. Gostei muito. Obrigada. O Sônia, mas é uma luta constante para não deixar o sangue do nosso ferimento espirrar em quem está em volta. A gente tem que cuidar o tempo inteiro para o sangue do nosso ferimento não espirrar quem está em volta. E a gente cuida do abandono, sim, mas não é um interruptor que a gente liga e desliga. A gente ou processa e dá um começo, meio e fim para ele, ou não acontece, não é um interruptor. Então, a gente cuida para a gente não ficar triste demais, a gente cuida para não ficar amargo demais, a gente cuida para não ficar pessimista demais, mas a gente tem que ter o pé na realidade de que não é um interruptor, que a gente decide ligar e desligar. É um processo, para muita gente, é um processo longo, doloroso, é um processo de entendimento que intelectualmente você pode até entender e não se curar nunca. É muito, 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 muito complexo. Foi. É verdade, é isso, é uma coisa, para a gente já estar caminhando aí para o horário, uma coisa muito interessante que nós podemos mesmo fazer é refletir. Nós abandonamos, nós somos órfãos ou nós promovemos a orfandade, né? Nós abandonamos alguém. Quem eu sou nessa história? Ou sou os dois? Ou sou os dois porque eu fui e agora eu projeto? São reflexões e que só cabe a cada um de nós. E é isso. O Evangelho, como todo ensinamento de Jesus, traz. Nós podemos estudar uma parábola, um fato trazido por Jesus. Então, nós precisamos se colocar, porque eu penso que quinta-feira passada eu disse isso, mas vale a pena repetir. O Evangelho é palavra de vida eterna, é atual até hoje. Agora, precisa do contexto. Quando Jesus falou, a multidão, o que era a multidão na época de Jesus, o que é uma multidão agora? E eu sou o quê? Eu sou a multidão que seguia Jesus, eu sou o discípulo, eu sou o cego,
eu sou o semeador, eu sou o quê? Cada vez que nós estudarmos, essa reflexão se faz necessária. É muito importante. Então, no caso aqui dessa orfandade, nós podemos refletir. Quando nós falávamos no início sobre a solidão, sobre o abandono, que é essa sensação de vazio, essa exclusão que se promove ou que se sofre, esse desamparo, como se não merecesse, não fosse merecedor de atenção, essa rejeição, isso tudo que nós falamos lá no início, essa invisibilidade, eu estou sentindo ou eu estou projetando, fazendo alguém sentir. Então, fica aqui essa pergunta que fecha com a pergunta da nossa página de abertura, também com Emmanuel. Que fazeis de especial? Que fazeis diferentes dos outros, com todo já um conhecimento? Então, nós vamos encerrar por aqui. Alguém mais, assim, para um rápido comentário que a gente possa fechar? Ou podemos fechar? Bom, o silêncio consentiu, fechamento. Dalto, você está na sala ainda? Você pode fazer a prece? Abre o microfone. Microfone, Dalto, está fechado. Oiê! Oi, as crianças estão fazendo muito barulho, aí eu fechei o microfone. Oi! Tá ótimo. Oi! Tá bom. Esse é o João ou é o José? É o José. É o José. Então, pede para eles um minutinho de silêncio para você fazer Nosso coração, né? a prece final. Isso. Então, vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos ampare nesse momento. Nesses momentos tem sido muito difícil, para nós um pouco difícil, mas tem gente que está passando situações de abandono muito grande. A ausência das autoridades que deviam estar presentes, da solidariedade dos amigos, passando por grandes momentos de solidão, de carência afetiva. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe, todos nós, principalmente a essas pessoas que estão em momentos de grande dificuldade, não só a ausência do alimento, da solidariedade geral. A gente precisa pedir a Jesus que nos ensine, ou que nos acorde. Tem gente perto de nós numa solidão danada, numa dependência muito grande, num abandono total. E a gente entende que Eita, Dalto sumiu. Eu acho que houve algum problema. Vamos dar continuidade, agradecendo por esse momento que estivemos reunidos. Voltou? Não voltou. Não. Voltamos reunidos, refletindo sobre as lições, nesse encontro que nos alimenta a alma, que nos mata a sede, as nossas dificuldades internas, e que possamos agradecer por sermos fortalecidos para enfrentarmos os obstáculos que se apresentam no nosso dia a dia, fortalecidos por estas lições que nos esclarecem nossa
nosso roteiro de vida, de existência, e direciona, facilita as nossas decisões, as tomadas de nossas decisões. E com essa alegria, dessa oportunidade de nos encontrarmos em nome desse querido, divino amigo Jesus, nós pedimos pelo encerramento, mas que nesse momento nós possamos nos unir para irradiar onde houver necessidade, onde houver desentendimento, onde houver abandono, onde houver orfandade, onde houver exclusão, preconceitos, fome física e fome espiritual, onde houver dor física, onde houver abatimento moral, as famílias que possam receber de nós, dos nossos bons sentimentos, um pouco de luz para que se entendam, para que se harmonizem, para que construam realmente no ambiente doméstico essa construção sólida que vai contribuir para a formação, para a edificação de valores perenes que nos elevam espiritualmente. Estamos muito gratos e, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso mestre e guia, em nome de todos os amigos espirituais que nos assistem, nós pedimos pelo encerramento do nosso encontro. Que assim seja. Graças a Deus.